Descomplicando o seu mapa astral. Como cumprir as metas de ano novo? Vamos descomplicar mais um pouquinho o seu mapa astral? Sabe aquela lista de metas que você fez para 2023? Será que a astrologia pode te ajudar a cumprir com essa lista? Oi pessoal, eu sou a Kim Bins, eu sou astróloga aqui no Movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, sou formada em psicologia com especialização em psicologia junguiana, coaching e florais. E estou muito feliz de trazer aqui para vocês a astrologia de forma terapêutica. Se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação. A programação da minha mestra Cláudia Lisboa, das minhas irmãs astrais com seus quadros. Esse é o quadro de astrologia terapêutica. E se você quer mais conteúdo como esse, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E fica comigo até o final que eu tenho uma super dica para o seu 2023. Mas afinal, como cumprir as metas de ano novo? Você sabia que 80% das pessoas, após um mês do ano novo, já esqueceram das suas resoluções? Pois é, porque no fundo elas não estão fazendo resoluções de ano novo, elas estão fazendo apenas uma lista de desejos. E essa lista de desejos não tem consistência para acontecer ao longo do ciclo. Então, como a gente pode fazer para realizar efetivamente aquilo que tem verdadeiramente importância para a gente? Primeiramente, a gente precisa mudar o nosso foco. Aonde o nosso foco vai, a energia flui. Então, o foco, ele é o nosso maior poder. E aonde a gente costuma focalizar? A gente costuma focalizar no como. A gente nem tem certeza ainda do que a gente quer, nem por que a gente quer aquilo, mas a gente já se preocupa com o como. E o problema de a gente se preocupar com o como é que ele nos paralisa, porque a nossa mente muitas vezes não tem a capacidade de imaginar as milhões de possibilidades de uma meta se realizar, de um projeto acontecer. E aí aquilo já nos paralisa. Então, antes de a gente se preocupar com o como, a gente tem que mudar o nosso foco para o que a gente quer e por que a gente quer. Então, o primeiro passo para colocar realmente uma meta para 2023 é colocar uma intenção. Quem fala da nossa intenção no nosso mapa é o nosso Sol. O Sol, ele trata dessa consciência que a gente tem de quem a gente é, ele trata da consciência das coisas, ele coloca luz. Então, ele vai falar da nossa intenção, o que eu quero e por que eu quero isso. Então, pega um papel e uma caneta, vai acompanhando aqui o nosso exercício e escreva o que eu quero e por que eu quero. Esse é o primeiro passo nessa mudança de foco, porque o porquê eu quero isso, que é o propósito dessa meta, vai ser o mais importante, porque isso é o que vai fazer você levantar da cama, né? Isso é o que vai colocar você em movimento realmente no dia que você não tá a fim de se comprometer, no dia que você colocaria uma outra prioridade. Quando você lembra do seu porquê, isso te reconecta com aquilo que tem verdadeira importância. Então, o primeiro passo é essa definição de o que eu quero e por que eu quero isso. Quando eu gero clareza sobre essa minha intenção, dessa minha meta, desse meu objetivo para esse ano, eu preciso conseguir imaginar isso acontecendo. É como diz o Walt Disney, né? Se você pode imaginar, você pode fazer. Então, feche os olhos e imagine uma cena daquilo acontecendo. Então vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil a gente conseguir enxergar. Uma das minhas metas para 2023 é voltar a correr. A corrida foi um exercício que eu sempre pratiquei, mas desde a pandemia foi algo que eu parei de fazer e é o tempo mais longo da minha vida que eu fico sem correr. Então, por que essa meta é tão importante para mim?
para eu me reconectar com essa Kim esportista, que acorda cedo para fazer exercício, que tá com a saúde em dia, com o corpo em dia, especialmente com a energia em dia. Hoje eu sinto meu corpo mais pesado, mais cansado, mais preguiçoso, e isso afeta toda a minha rotina e o meu dia a dia. Então, uma das minhas metas é me reconectar com essa atividade física. Então, aqui eu já gerei clareza da minha intenção. O que eu quero? Voltar a correr. Por que eu quero isso? Porque eu sei o quanto me faz bem, o quanto eu fico energizada, vitalizada, e eu quero me reconectar com essa potência através dessa atividade física. Então, agora, para partir para o segundo passo, eu preciso ver isso acontecendo. Então, eu vou escolher uma cena que represente essa meta completa e vou imaginar isso acontecendo. Então, a cena que eu tô imaginando sou eu em setembro de 2023. Eu tô correndo uma corrida do Circuito das Estações e eu tô fechando os meus 10 quilômetros. Então, tô terminando tranquila, suada, mas tranquila, sabendo que fiz ali aqueles quilômetros de uma forma bem bacana. Tô super feliz porque há tanto tempo eu não corria tantos quilômetros e de uma forma tão bacana. E aí no final eu encontro ali com o meu marido, que também tá correndo, e a gente tira aquela foto com as medalhas, né, de quem participou da corrida. Então eu tô super feliz, tô olhando pro meu ano, tô vendo o quanto eu pratiquei, o quanto aquele esporte esteve presente na minha vida e o quanto isso efetivamente mudou a minha energia e a minha disposição no meu dia a dia e na minha rotina. Então, aqui eu visualizei uma cena. É importante que vocês vejam uma cena acontecendo. Então, vocês viram que era a cena ali do final de uma corrida, certo? Então, a partir do momento que você pode imaginar, você pode fazer. E é muito importante, já que esse segundo passo tem a ver com a Lua. Então, a Lua é que nos dá o poder de imaginar algo para o futuro e, ao mesmo tempo, nos conectar com alguma emoção. É muito importante que essa cena traga uma emoção positiva, porque a gente não vai querer se movimentar na direção de uma cena que nos traz dor ou desconforto. Então, imagine uma cena bem bonita em que a sua meta está realizada, você está fazendo aquilo acontecer e aquilo está gerando emoções positivas. Anote aí qual é a sua cena e qual é a emoção gerada por fazer essa cena acontecer. O terceiro passo para se comprometer com as suas metas é Mercúrio. Mercúrio é a nossa comunicação. Então, a gente precisa começar a falar sobre a nossa meta de uma forma positiva. A gente precisa usar palavras de afirmação. Então, o que muitas vezes acontece? A pessoa mal planejou ali, mal pensou no que ela quer e ela já começa falando que vai tentar. Gente, tentar é uma palavra que a gente precisa eliminar do nosso vocabulário. Porque é uma palavra que a gente culturalmente utiliza para dizer que a gente não conseguiu, que não deu certo. Então é um lugar onde a gente se exime da responsabilidade e que a gente diz que de alguma forma a gente fez um movimento, mas que não é culpa nossa, que aquilo não aconteceu. Então ela já mostra um descomprometimento, né? Então é muito importante a gente eliminar essa palavra e prestar muita atenção em que palavras a gente está escolhendo para falar sobre a nossa meta. Então, eu falei para vocês que é uma meta que eu quero muito, correr é algo que eu sempre gostei de fazer, eu quero me reconectar com isso, eu sei o quanto isso vai me vitalizar, vai me energizar. Então, eu usei apenas palavras positivas para falar sobre aquilo que eu quero realizar. E isso é muito importante. Então, quando a gente começa a falar sobre aquilo, a gente está se alinhando, né? Alinhando a nossa intenção com aquilo que a gente está imaginando e agora a gente está começando a comunicar isso de uma forma potente. Então, o primeiro passo para a materialização de algo no nosso mundo é através da fala, através da comunicação. Por isso, a gente precisa escolher muito bem
as palavras. E algo interessante, já que Mercúrio também fala das trocas, é pensar, será que tem alguém com quem eu possa compartilhar essa minha meta? Será que tem alguém que pode me apoiar naquilo que eu tô desejando realizar nesse ano? Ou até, será que tem alguém que pode fazer uma parceria comigo? Então, essa meta eu já compartilhei com o meu marido e ele também ficou super animado porque ele também já correu muito na vida dele e tá há bastante tempo sem correr. E juntos a gente decidiu que a gente vai treinar. E foi aí então que a gente já fez um movimento, mas isso é um spoiler, tá, gente? Vou deixar pro último momento. Mas a gente já fez um movimento que nos coloca alinhados com essa meta. Então, o Mercúrio é importante comunicar a meta de forma positiva, afirmativa, comunicar para as pessoas certas quem é que vai nos apoiar. Lembrem que essa intenção é como se fosse uma mudinha, você tá levando ela para mostrar para alguém. Se for alguém que não vai te apoiar, ela vai pisar nessa mudinha e aquilo já vai se desmanchar, né? Aquela meta, aquele objetivo já vai perder força. Então lembre de contar para pessoas que vão te apoiar e vão sustentar o seu desejo, a sua meta, a sua intenção. E também, se tiver alguém que nesse apoio pode fazer alguma coisa junto com você, pode ser super interessante, né? Compartilhar uma jornada. E aí a gente vai pro quarto passo, que é a nossa Vênus, né? A Vênus tem a ver com os nossos valores pessoais. Então, inclusive já gravei alguns vídeos aqui no YouTube sobre os valores pessoais, dá uma pesquisada lá, você vai ter um vídeo inteiro falando sobre isso. Algo muito importante de a gente ter claro pra gente é sobre os nossos valores pessoais, porque o valor fala daquilo que tem verdadeiramente importância. Então, na lista de prioridades, normalmente o que tem mais valor é o que a gente vai fazer primeiro. Então, é a hora que a gente precisa verificar quais são os nossos valores pessoais. Essa meta tá alinhada com os nossos valores. Então, o valor da saúde é um valor que ficou realmente a desejar aí durante o tempo da pandemia, né? Então, é um valor que eu tô querendo botar ele pra cima de novo, né? Resgatar, fortalecer, e por isso é uma meta que tá alinhada com esse desejo, né, de trazer o valor da saúde realmente como uma prioridade. E essa saúde especialmente de energia, disposição e vitalidade. Então, faça a lista dos seus 5 principais valores e verifique de que forma essa meta de agora está alinhada com esses valores. Se ela não estiver alinhada, é bem possível que ela também se perca ao longo do caminho. E por último, por fim, a gente tem o quinto passo, que é o passo de Marte. Marte é o planeta da ação, do movimento. Então, se agora a gente já tem a nossa intenção, que é o que eu quero e por que eu quero, que é o Sol que nos diz, a gente já imaginou aquela cena acontecendo e a emoção que a gente quer sentir ao chegar naquela cena, que é a nossa Lua. E a gente então comunicou essa meta, esse objetivo de forma positiva, afirmativa para pessoas que nos apoiam, nos suportam e quem sabe até a gente fez alguma parceria para trilhar essa jornada juntos. A gente verificou que essa meta está alinhada com os nossos valores. E agora a gente precisa então dar o primeiro passo. Qual é a primeira ação, o primeiro movimento que mostra para você que você se comprometeu com a sua meta e com o seu objetivo? Marte é esse planeta da ação, da decisão. Então, quando você dá um primeiro passo, você mostra que você decidiu que aquilo vai acontecer nesse ano. Então, o primeiro passo que eu dei com o meu marido é que a gente se inscreveu para algumas corridas esse ano. Então, isso já faz a gente se comprometer. E Marte pode falar também de um plano de ação. O plano de ação é o que eu vou fazer até chegar à minha cena. Então, se a minha cena é lá em setembro, eu correndo 10 quilômetros numa determinada corrida, o que eu fiz antes disso? Antes eu fiz
uma corrida de treino de 10 quilômetros para ver se eu ia realmente dar conta, né? Antes disso, eu consegui correr 7 quilômetros, antes disso eu consegui correr 5 quilômetros, antes disso eu consegui correr 4 quilômetros, antes disso eu fui fazendo treinos semanais que me permitiram, né, ir retomando o meu condicionamento físico, eu fui fortalecendo a minha musculatura. Então, é tudo, né, que você vai fazendo desde o momento da decisão até o momento de chegada na cena que você criou. Qual é o ponto de atenção aqui? Como eu disse lá no início, é muito importante que a gente não se preocupe com o como. Se preocupar no sentido de se aprisionar a uma determinada forma de fazer. Por quê? Às vezes, quando a gente dá um primeiro passo, a gente vê que as coisas não saíram muito como a gente planejou e a gente precisa se adaptar. Então, o importante é dar o primeiro passo vai sempre conduzir a gente para o segundo passo e assim a gente vai caminhando na direção daquilo que é verdadeiramente importante pra gente, desde que a gente tenha clareza do que a gente quer e por que a gente quer isso. Então, hoje eu quis trazer para vocês aqui esse alinhamento poderoso de fazer realmente algum desejo que está numa lista se tornar uma resolução, se tornar uma decisão daquilo que você quer realizar em 2023. E uma dica, pensando nesse planejamento, tenha até 4 grandes projetos, grandes metas para realizar em um ano e só se comprometa com um novo quando você já tiver terminado algum, porque às vezes alguns têm prazos menores e aí você, ao terminar um, inclui outro. Mas tenha clareza das suas prioridades. Lembre, foco é para onde a energia flui. Então, focalize, priorize aquilo que é verdadeiramente importante para você. E lembra que eu falei que eu tinha uma super dica para o seu 2023? Já imaginou planejar o seu ano com a ajuda dos astros? Pois é, existe o Mapa de Previsões, que foi escrito e interpretado pela minha mestra, a Cláudia Lisboa, e que você recebe então todas as tendências do momento para os próximos 12 meses aí para planejar da melhor maneira o seu 2023. Então não perca essa oportunidade, clique no link e garanta o seu. O link já está aparecendo aqui, o link do mapa de previsões e também vai estar na descrição desse vídeo. E antes desse vídeo terminar, vão aparecer 2 opções de conteúdo para você continuar aqui com a gente. Eu tenho certeza que alguma delas vai fazer sentido para você. E não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até semana que vem!